O sol já começava a se pôr, pintando o céu com cores de fogo e despedida. Mas para o povo de Israel, aquele fim de tarde não trazia paz, trazia pânico. Imagine a cena. À sua frente, um mar imenso, intransponível, o Mar Vermelho. Atrás, um som que crescia a cada segundo, um som de trovão que fazia a terra tremer. Era o exército do faraó. Centenas de carros de guerra, cavalos galopando com fúria, o brilho das espadas refletindo os últimos raios de sol. Eles estavam encurralados. O desespero tomou conta do acampamento. O choro das crianças se misturava ao lamento dos mais velhos. Foi para isso que saímos do Egito, para morrer no deserto. Alguns gritavam, a fé abalada pelo medo. O barulho era ensurdecedor, o clamor do povo, o tropel dos cavalos se aproximando, as ondas do mar batendo na praia como um lembrete constante da sua prisão. Em meio a todo aquele caos, a toda aquela confusão, um homem permaneceu firme. Moisés. Ele poderia ter gritado, poderia ter entrado em pânico junto com todos, mas em vez disso, ele se ajoelhou. Em silêncio, com o coração pesado, mas com uma esperança teimosa, ele orou. Ele buscou a única saída que conhecia, a única que realmente importava. E então, no silêncio de sua alma, uma voz ressoou, poderosa e clara. Era a voz de Deus. E a resposta de Deus foi surpreendente. Porque você está clamando a mim. Diga ao povo de Israel que marche. Marche. Mas marchar para onde? Para dentro do mar? A ordem parecia loucura. Não havia caminho, não havia ponte, não havia saída visível. Era um comando que desafiava toda a lógica humana. Mas a fé não opera na lógica. Ela opera na obediência. Moisés se levantou, o rosto marcado pela convicção, e ergueu o seu cajado sobre as águas. Naquele exato momento, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento. Não era uma brisa suave, era um vento forte, poderoso, que soprava do Oriente com uma força sobrenatural. O vento açoitava as águas, fazendo-as se agitar com violência. O povo observava, prendendo a respiração. As ondas, que antes eram uma barreira, começaram a recuar. Elas não apenas recuaram, elas se dividiram. Imagine a cena. As águas se levantaram como duas muralhas gigantes, uma de cada lado, firmes, imóveis, desafiando a gravidade. E entre elas, onde antes havia um mar profundo e perigoso, surgiu um caminho seco. O chão, que deveria estar encharcado e lamacento, estava firme, como se nunca tivesse sido tocado pela água. O impossível havia se tornado possível. O milagre estava diante deles. Com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração transbordando de um novo tipo de esperança, o povo começou a caminhar. As mães seguravam as mãos de seus filhos, os homens guiavam suas famílias, os idosos caminhavam com uma firmeza que não vinha de seus corpos, mas de sua fé. Eles estavam caminhando no meio do mar, protegidos por muralhas de água, pisando em terra seca. Eles não estavam apenas fugindo de um exército, eles estavam atravessando um milagre. Enquanto Israel caminhava em segurança, o exército do faraó, cego pela arrogância, decidiu persegui-los. Eles entraram no mesmo caminho que Deus havia aberto, mas aquele caminho não era para eles. Deus estava lutando por seu povo. As rodas dos carros de guerra começaram a emperrar, os cavalos se assustaram. O pânico que antes estava no acampamento de Israel agora se instalava no coração do poderoso exército egípcio. Quando o último israelita, a última criança, o último animal, pisou em segurança do outro lado em terra firme, Moisés olhou para trás. Ele viu os inimigos confusos e presos no meio do mar. E mais uma vez, obedecendo à ordem de Deus, ele estendeu o seu cajado sobre as águas. Com um rugido ensurdecedor, as muralhas de água desabaram. O mar voltou ao seu lugar, cobrindo cada soldado, cada cavalo, cada carro de guerra. Onde havia gritos de guerra e o som do açoite, agora havia apenas o som das ondas. O silêncio da vitória, o silêncio do livramento.
Na outra margem, o povo de Israel caiu de joelhos. O choro que antes era de desespero, agora era de gratidão. A adoração brotou de seus corações, pois eles compreenderam algo profundo naquele dia. O mesmo Deus que tem o poder de abrir o mar é o Deus que permanece ao lado dos seus filhos durante toda a travessia. Ele não os abandona no meio do caminho. E talvez, hoje, essa história fale diretamente com você. Talvez você esteja diante do seu próprio Mar Vermelho. Pode não ser um mar literal, mas é um problema que parece intransponível, uma doença, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado, uma ansiedade que te paralisa. Você olha para frente e vê o impossível. Você olha para trás e vê seus medos e fracassos te perseguindo. Você se sente encurralado, sem saída. Quero que você saiba de uma coisa. O Deus de Moisés não mudou. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que abriu um caminho no meio do mar é o Deus que está vendo a sua luta agora. Ele continua soprando o vento do Espírito Santo. Ele continua movendo as águas que te ameaçam e Ele está, neste exato momento, preparando o seu milagre, o seu caminho seco. A ordem para você hoje é a mesma que foi dada a Israel. Marche, não desista, não pare. Mesmo que seus pés estejam cansados e sua fé pareça pequena, apenas dê o próximo passo. Continue caminhando, continue orando, continue confiando. Porque o mar que hoje te assusta, o problema que hoje te tira o sono, será o palco do seu milagre. Ele se tornará o testemunho que vai fortalecer a sua fé e inspirar outras pessoas. O seu Mar Vermelho será a prova do grande livramento de Deus na sua vida. Se esta mensagem encontrou um lugar no seu coração e trouxe um pouco de esperança para a sua jornada, eu quero te fazer um convite muito especial. Siga o nosso canal Despertar da Fé. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa atravessar o seu próprio mar. Vamos juntos fortalecer nossa fé e lembrar uns aos outros que com Deus sempre existe um caminho. Muito obrigado por assistir e que a paz de Deus inunde o seu coração.